Boa noite, gente. A paz de Cristo. Glória a Deus. Quero te convidar aí a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui nessa noite. Um prazer estar aqui, ver rostos conhecidos. Pastor Alain, Pastor Luciano, muito obrigado pelo convite. Tem gente boa que tem aqui. Minha oração nessa noite é para que a boa mão de Deus nos seja favorável e para que a paz de Deus alcance a sua casa. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós leremos a partir do versículo 1. Está escrito assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 13. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Amém? O livro dos Atos dos Apóstolos é o segundo tratado de Lucas a um homem chamado Teófilo, acerca das coisas que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Quando você lê o Evangelho escrito por Lucas, você percebe que Lucas é alguém que dá muita notoriedade à pessoa do Espírito Santo. Dos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia Sagrada, o evangelho por Lucas é o evangelho que mais faz menções à manifestação ativa da pessoa do Espírito. São 16 menções apenas sobre o Espírito Santo. Mateus não dá tanta ênfase, Marcos também não, tampouco João, mas Lucas é alguém mais sensível a respeito da perspectiva do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já havia sido prometido pelo próprio Deus. Basta você abrir a sua Bíblia em Joel, capítulo 2, versículo 28. Você vê que essa promessa é viva e feita pelo próprio Deus, onde Deus disse que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quando Jesus vem para a terra, ele vem para enfatizar esta promessa. Ele disse que iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, que ele nos daria um outro consolador. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, o próprio Jesus também diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é o ser cheio do Espírito Santo? O que significa ser cheio do Espírito Santo? Nós, às vezes, com o passar do tempo, criamos uma ideia equivocada do que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é para ver quem pula mais e não cai. Ser cheio do Espírito Santo não é competição para ver quem fala língua estranha mais estranha. Ser cheio do Espírito Santo não é competição para ver quem consegue ficar pulando numa perna só e mantendo o equilíbrio. Não. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito? Segundo a Bíblia, ser cheio do Espírito está intimamente ligado à criação de um caráter missionário. Alguém que é revestido a fim de que com autoridade a palavra de Deus seja propagada. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, no ato da ascensão de Jesus, sendo assunto aos céus, faz uma promessa, e ele diz: mas
recebereis a virtude do Espírito que hás vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. E a palavra que aparece aqui para testemunha é um termo grego que dá origem à palavra mártire, aquele que dá a vida em favor de uma causa. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo era: vocês serão revestidos de uma autoridade, vocês serão revestidos de um poder, e esse poder é um poder encorajador, capacitador, a fim de que, se por algum motivo as suas vidas correrem perigo, a fim de que o evangelho seja falado, propagado, vocês darão as vidas pela causa do evangelho. Isso é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito está intimamente ligado à pregação da palavra. É interessante que, paralelo ao texto, e aí eu vou pedir uma ajuda aí para o amigo da mídia, paralelo ao texto de Atos capítulo 1, está 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Se puder colocar aqui, só para a galera se contextualizar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Você sabe que quem escreveu a carta aos Coríntios não foi Lucas, foi Paulo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala a respeito da doutrina da ressurreição. E no versículo 6 está escrito desta forma: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Quando é que Paulo está dizendo que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos? No ato da ascensão. Cronologicamente falando, a aparição de Jesus, segundo a escrita de Lucas, sendo corroborada pela escrita de Paulo em 1 Coríntios 15, 6, dá a ideia da ascensão de Jesus. E eu quero que você redobre a sua atenção aqui. Nós temos um número exato de pessoas que no cumprimento do dia de Pentecostes foram cheios do Espírito. Eu sei que você gosta de Bíblia, sei que você é um jovem, um crente inteligente. No dia de Pentecostes, no cumprimento do dia de Pentecostes, quantos foram cheios no cenáculo? 120. 120 crentes vivendo a efusão do Espírito no cenáculo, no cumprimento de dia de Pentecostes. É interessante nós sabermos que quando Paulo fala sobre a ascensão de Jesus, ele diz que haviam ali no mínimo 500 irmãos. O que isso significa? Isso significa que no mínimo 500 ouvintes participaram de uma promessa. Isso significa dizer que no mínimo 500 pessoas ouviram Jesus dizendo: vocês receberão a virtude do Espírito. Isso indica que os ouvintes eram no mínimo 500. Mas quando você vai para Atos 2, quantos receberam o Espírito? Quantos receberam o Espírito? Então, se 500 ouviram, mas só 120 receberam, há uma diferença de 380 pessoas. E eu acho isso interessante, porque 500 ouviram Jesus dizer: vocês vão receber poder, mas só 120 receberam. Aí o Espírito falou comigo que Deus não se impressiona com gente que ouve promessa. O compromisso de Jesus não é com o emocionado que ouviu uma promessa. O compromisso de Jesus é com o obediente que permanece na promessa que ouviu. E eu quero que você entenda que o recebimento da promessa é um recebimento condicionado. Há uma condição aqui. E qual é a condição? Ficar em Jerusalém, para ser revestidos de poder. Vamos pensar, gente. Em Atos 2, 120 são cheios. Mas quando é que eles são cheios? Está escrito: eles foram cheios no cumprimento do dia de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra que significa 50, e além de ser uma palavra, era uma festa celebrada pelo povo judeu,
50 dias depois da festa da Páscoa. Jesus já havia ficado 40 dias com os discípulos na terra. Da ascensão de Jesus até o cumprimento do dia de Pentecostes, houve um intervalo de 10 dias. Então, guarde isso no seu coração. Todas as vezes que Deus te fizer uma promessa, essa promessa vai trazer consigo um filtro. E geralmente o filtro para o recebimento da promessa é o tempo. Mas não é o meu tempo. É o tempo de quem me prometeu. Porque por mais que eu tente antecipar a promessa, está condicionada à vontade de quem prometeu. E por que que isso é importante? Porque a gente faz parte da geração imediatista, da geração do já, do agora. Você já percebeu que você quer assistir uma série na Netflix e quando acaba a temporada você entra em crise porque você já quer que libere a outra logo? Você já percebeu como tudo é muito rápido e quando você pede um lanche no iFood, demora a chegar, você já fica inquieto, porque você é da geração do já, do rápido, do agora. É uma mensagem que sai daqui do Brasil e vai lá no Japão em segundos. Só que com Deus não funciona assim. Às vezes vai exigir um pouquinho de demora, um tempo de espera. E esse tempo são os 10 dias da ascensão ao recebimento. 10 dias. E para que esses 10 dias servem? Para tirar os 380 que ouviram uma promessa, mas não tem capacidade de receber a promessa que ouviram. Porque o tempo ainda revela quem pode receber e quem não pode. O tempo ainda mostra quem tem e quem não tem. O tempo ainda mostra quem é e quem não é. Você não precisa forçar a barra. O tempo se encarrega de mostrar quem vai receber e quem não vai. Eles estão ali no cenáculo, parte superior da casa, como do pequeno. E o que é que eles fazem para ser cheio do Espírito? O que é que eles estão fazendo lá que eles querem ser cheios do Espírito? O que é que eles fazem? Atos 1,14 está escrito: todos permaneciam unânimes em orações e súplicas. Todos permaneciam unânimes em orações e súplicas. Vai apertar um pouquinho aí, segura o cinto. Agora olha para esse crente aí do teu lado, essa pessoa bonita, cheirosa, tá aí do teu lado. Olha como ele veio trabalhado na beleza, passou perfume. Diz assim para ele: ó, vou te contar um segredo. Diz assim: Deus não enche crente que não ora. Não tem outra fórmula que é ser cheio do Espírito: oração. Não tem outro jeito que é ser cheio de Deus: vida de oração. Não tem nada, não existe subterfúgio que é ser cheio de Deus: viva uma vida de oração. Porque Deus não enche crente que não ora. Deus, e eu vou bem devagarzinho que é para você vir junto comigo. Deus não enche crente que não ora. Meu amigo, amiga da mídia, me ajuda aí de novo, tá bom? Atos 1,14. Você pode discordar do Abraão, da Bíblia você não pode discordar. Atos 1,14 está escrito: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Eles oravam para receber poder. Atos capítulo 2, versículo 4. Olha o que está escrito. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos quem? Todos que oravam em Atos 1,14. Porque Deus não enche crente que não ora. Atos capítulo 4, versículo 31. Deus não enche crente que não ora. Atos 4, 31. Está escrito dessa maneira: e tendo eles orado,
moveu-se o lugar e todos foram cheios do Espírito, porque só dá para ser cheio do Espírito depois de viver um tempo de oração. Atos capítulo 10, versículo 2. Enquanto ela vai colocando, eu vou aqui emendando um no outro. Atos capítulo 10, versículo 2. A Bíblia vai contar a história de um homem chamado Cornélio, um gentio. E qual é a biografia de Cornélio? Atos 10, 2. Piedoso, temente a Deus, com toda a casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, ou seja, ele era generoso. E está escrito, e de contínuo, era hábito, não era algo esporádico, e de contínuo orava a Deus. Atos 10, 44. Quando o Espírito vai na casa, ele enche a casa, enche a família e enche Cornélio. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, porque só dá para ser cheio do Espírito depois de viver um tempo de oração. Atos capítulo 9, versículo 11. O Espírito agora não fala com Pedro, o Espírito fala com Ananias, e ele diz, Ananias, vai até a rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas. Lá dentro tem um homem de Tarso da Cilícia, o nome dele é Saulo. Quando você chegar lá, você vai ver ele cego, mas está escrito, e eis que ele está orando. Atos 9, 17, está escrito, impondo-lhe as mãos, Saulo foi cheio do Espírito. E eu gosto disso aqui, pastor Alain, porque quando o Espírito falou com Ananias aonde o crente estava orando, ele deu o endereço e a característica, porque quando Deus quiser marcar um encontro com um crente que ora, pode ficar tranquilo, ele não vai errar o endereço da tua casa, ele não vai errar o endereço onde você mora. Quem ora é conhecido por Deus. Então manifeste-se novamente dizendo a esse irmão assim, não dá para ser cheio sem oração. Deixa eu te contar um segredo aqui, o maior interessado com que você pare de orar é o diabo. John Wesley disse uma frase certa feita, ele disse que a oração é o oxigênio da alma. Um crente que não ora é um crente morto. Um crente que não ora é um crente morto espiritualmente. Sabe por que você não pode parar de orar? Porque a recomendação bíblica. 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo deu uma chave com 3 palavras. Orai sem cessar. Sabe qual é o problema? Que você parou de orar, quando na verdade era para orar sem parar. Sabe por que você precisa orar? Porque a oração, ela ainda resolve algumas aflições que você sente. Tiago capítulo 5, versículo 13, parte A, Tiago disse, está alguém entre vós aflito? Ore. Sabe por que você precisa orar? O apóstolo Paulo disse, Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Você precisa orar. John Piper, ele disse uma frase que eu acho interessante, ele disse que naquele grande dia, o Twitter, Facebook, Instagram, serão usados contra nós para nos mostrar que a falta de oração não era falta de tempo, era troca de prioridade. Você já pegou mestre no Free Fire, mas você não conhece o mestre dos mestres, que você não ora. É que você maratona a série na Netflix e um dia, mais 5 minutos de joelho na igreja, você cansa. Você conhece todas as dancinhas do TikTok, mas você não decora a oração do Pai Nosso por nada. Não é falta de tempo, é troca de prioridade. Mas nesta noite, Jesus te trouxe aqui para dizer, você quer ser cheio do Espírito? Comece tendo uma vida de oração. Você quer ser um jovem cheio do Espírito? Comece tendo uma vida de oração. Deus não enche quem não ora. Eles estão orando no cumprimento de dia de Pentecostes, reunidos, algumas versões dizem concordantemente no mesmo lugar, porque a ideia de ser cheio de Deus, onde há desunião, é mentira. Não existe uma igreja cheia onde há partidarismo. Esse era o problema da igreja em Corinto.
Era uma igreja que tinha todos os dons, falavam em línguas, mas não seguravam a língua. E aí Paulo vem arrebentando a igreja, porque uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Apolo, mas a obra não é do homem. A ideia de que não dá para ser cheio de Deus, ou não dá para dizer que é cheio de Deus, havendo desunião no meio do povo. Eles oram concordantemente, no mesmo propósito. E aqui existem marcas de um avivamento genuíno, irmão. Porque o texto diz no versículo 2: e de repente, porque avivamento não dá para ser programado. Não tem uma programação do venha ser avivado. Não existe isso. O avivamento foge do cronograma humano. É de repente. É naquele dia que você talvez não entra aqui com as suas expectativas tão elevadas. E de repente, sem que você tenha alguma pretensão, de repente Deus faz. De repente Deus te enche. Nós servimos ao Deus que faz as coisas de repente. E eu gosto da segunda marca, porque o texto diz que foi de repente. E o texto diz que veio do céu, porque avivamento tem lugar de origem. A perspectiva de um avivamento real não parte da esfera horizontal, vem da vertical. Então, se avivamento não vem da esfera horizontal, não vem de quem prega, não vem de quem canta, não vem de quem dirige. Porque eu posso pregar aqui, você se arrepiar por fora e não mudar nada por dentro. Quem canta aqui pode arrancar lágrima dos teus olhos, mas não trabalha no teu caráter. Avivamento não parte da esfera horizontal, vem de Deus, vem do céu. Ele é a origem do avivamento que você precisa. Ele é a origem do avivamento que você precisa. E o que é avivamento, Abraão? Billy Graham disse que avivamento não é descer a rua ao som de tambor, é subir o Calvário com choro. Avivamento é arrependimento, é a criação da consciência de que você está aqui, não é por mérito, é por graça, pela manifestação do sacrifício de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Veio do céu. E o que é que vem? Está escrito, um som como de um vento. Na língua portuguesa está sendo empregada uma ferramenta gramatical aqui. Na gramática a gente conhece isso aqui como comparação. Perceba, não é um vento que vem, é um som como de um vento. E esse vento tem características, veemência e ímpeto. É algo que vem com poder de destruição. Perceba, o que vem não é o vento, é som como vento. E por que o vento não vem? Porque vento é sensitivo. Você sente por fora, mas não sente por dentro. O som tem a capacidade de penetração. Ele entra. Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta você vir aqui sentir um arrepio por fora e não mudar por dentro. Não adianta você entrar aqui, chorar com louvor e sair daqui e viver a mesma vida porca de sempre. A proposta do avivamento é a mudança. Ser cheio do Espírito Santo me muda. E à medida em que somos mudados, cheios do Espírito, as pessoas percebem isso. As pessoas percebem. É interessante porque enquanto eles eram cheios do Espírito, línguas repartidas como que de fogo começaram a pousar sobre cada um deles. E aí para a galera mais pentecostal, do Praia, do Catapitfor,
o mistério começou a acontecer lá. Deus começou a movimentar os crentes naquele cenáculo. Algo me chama a atenção. É saber que naquele período de tempo havia uma festa acontecendo em Jerusalém. A festa de Pentecostes. Pedro, cheio do Espírito, depois de receber o poder, vai pregar. E na pregação de Pedro são salvas cerca de 3.000 almas. Quantos foram cheios do Espírito? 120. Quantos foram cheios do Espírito? 120. Quando Pedro pregou, cerca de 3.000 almas se converteram. É pela lógica. Você acha que tinha mais gente dentro do cenáculo ou fora do cenáculo? Fora. Só que o texto diz, pastor Luciano, que quando aqueles que estavam fora ouviram o barulho de quem estava dentro, quem estava fora começou a se aproximar para ver o que estava acontecendo. Você entendeu? O poder do barulho de gente reunida com o propósito de adorar a Deus. O barulho da adoração de crente reunido, meu irmão, tem o poder de trazer quem está lá aqui para perto. O barulho de uma igreja reunida, tendo em seu coração o desejo de adorar a Deus, tem o poder de atrair quem está longe e trazer para perto. Porque tem gente que não entende, como é que pode? Você é jovem, você é alguém que a essa hora está diferente dos demais. Porque tem gente que está se arrumando para sair essa hora e voltar segunda-feira de manhã com a sandália na mão e a outra na orelha, e você está aqui na igreja. Tem gente que a essa hora está indo subir um morro para curtir um baile, você está aqui dentro da igreja. Aí quem está olhando de fora tem uma visão um pouco distorcida disso. Paulo, ele disse que o homem espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Os espirituais entendem as coisas do espírito, os carnais entendem das coisas da carne. Aí no versículo 13 está escrito que alguém olhou e disse assim: eles estão cheios de mosto. Se você tem uma versão bíblica um pouco mais contemporânea, a palavra que aparece aí, eles estão embriagados ou cheios de vinho. Porque para eles, ver a movimentação daqueles crentes do lado de dentro do cenáculo era coisa de quem não tinha senso do que estava acontecendo. Mas não era a embriaguez, era o Espírito. E já foi dito aqui, Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, aonde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Abraão, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que você lá fora precisa recorrer a alguns paliativos, porque tudo que o diabo te oferece é paliativo de alegria. A alegria plena ele não pode te dar, porque você bebe para esquecer que está com dívida. Aí você acorda e ainda tem a dívida da bebida que você comprou sem ter dinheiro. Lá fora você não tem alegria, e para tentar se alegrar você tem que correr de um lado para o outro, e ainda assim acorda no outro dia se sentindo mal, com dor de cabeça, sabendo que não valeu a pena. Lá fora, alegria é ficar com um hoje, com outro amanhã, com outro depois, com mais outro depois. Aqui dentro, alegria não é isso. Aqui dentro, alegria é sentir o Espírito Santo de Deus. Aqui dentro, a alegria é ter a certeza da sua salvação. E não tem nada melhor, meu irmão, do que poder entrar numa reunião de crente como essa e ter a convicção de saber de onde Deus te arrancou e aonde você está hoje. O salmista disse para a gente no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou meus pés numa rocha, firmou meus passos e colocou um cântico novo na minha boca. Esse Deus não é gente, porque Deus ainda visita baile funk para tirar a gente de lá e trazer para cá. Esse Deus não é gente, porque Deus ainda entra no forró, no pagode, para salvar um pecador e dar um banho de sangue para trazer ele para a glória de Deus.
quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer viver uma vida plena do Espírito? Tem uma vida de oração. E eu vou te dizer algo aqui, e eu finalizo aqui. Ser cheio do Espírito Santo não significa subestimar o teu inimigo. Isso não é ser cheio do Espírito, isso é autossuficiência. Como assim, Abraão? No Antigo Testamento nós temos a tipologia de alguém que é cheio do Espírito. E esse alguém é Sansão. Você sabe o que aconteceu com Sansão, né? Ele foi chamado para ser juiz e terminou como palhaço, servindo a festa dos outros, servindo de escárnio, porque ele brincou com o que não deveria ter brincado. A Bíblia manda você resistir o diabo, mas quando se fala da sua natureza, o apóstolo Paulo disse: foge, corre, porque um crente cheio do Espírito Santo não flerta com a carne. Sansão está deitado no colo de Dalila, e o que acontece? Está escrito, ele revela o segredo, seu cabelo é cortado, e diz o texto que Dalila agora diz: olha, Sansão, teus inimigos estão vindo. Ele levanta e ele diz assim: como das outras vezes. Que ele já confiava muito na capacidade dele, que ele já era muito autossuficiente. Sabe qual foi o problema de Sansão? É que o texto diz: e ele não percebeu que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Não incorra no erro de vir aqui para cumprir tabela, vim aqui para aparecer na escala. Se aquilo que te traz para cá ainda não é a presença do Espírito Santo, você está entrando aqui para postar uma foto no Facebook, ficar bem com alguém, ser visto por alguém, mas Deus não quer aqui você só para cumprir tabela, cumprir uma agenda. Não, Deus quer ter intimidade contigo. Então, a gente nunca viveu um tempo onde as pessoas fazem tanto para Deus sem conhecer Deus. Deus não é patrão, Deus é pai. As pessoas fazem para Deus sem conhecer Deus. Não pasme, dá para ir para o inferno pregando sobre Deus, dá para ir para o inferno cantando sobre Deus. A coisa mais triste que tem é alguém fazer a obra de Deus sem conhecer o Deus da obra. Porque você emprega a sua atividade, mas você não tem intimidade. E Deus não quer só a sua atividade. Deus quer que você seja íntimo dele, para te encher do Espírito e te fazer alguém novo na presença dele, uma nova criatura. Você pode ficar de pé? Eles estavam reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, orando a Deus. E à medida em que eles iam orando, Deus os enchia. À medida em que eles iam orando, Deus os enchia. À medida em que eles iam orando, Deus os enchia. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos. E eu não vou te fazer um outro convite senão este. Você quer ser cheio de Deus? Comece a orar aí agora. Você quer ser cheio de Deus? Comece a orar aí agora. Comece a falar com Deus. Feche seus olhos e comece a orar nesse momento. Diga a Deus: eu preciso ser cheio.
Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Enquanto a igreja orava, Deus enchia aquele povo. Enquanto a igreja orava, Deus enchia os crentes no cenáculo. Oh, irmão, e Deus ainda não mudou. Nele não há sombra de variação. Enquanto você ora, Deus te enche. Enquanto você ora, Deus te enche. Enquanto você ora, Deus te enche. Enquanto você ora, o Espírito Santo se apodera de você para te dar força na caminhada, para te fazer alguém mais parecido com Jesus. Ore. Diga para Deus: Deus, eu quero ser cheio de Ti. Eu quero ser cheio do Teu poder, Senhor. Eu quero ser cheio da Tua presença. Deus te trouxe aqui para te despertar nessa noite, jovem. Deus te trouxe aqui para te despertar, moço, moça, e dizer para você que não tem como ser cheio de Deus sem ter uma vida de oração. Não tem como ser cheio de Deus sem priorizar as coisas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. E eu vou liberar o que Deus está mandando eu liberar para alguém. Esta é a noite que Deus te trouxe aqui para te fazer voltar a chorar como você chorava na presença do Senhor. Essa é a noite que Deus marcou para te trazer aqui, para te convidar a de novo despertar do sono da indolência e começar a falar com Deus. Deus está dizendo: eu vou trazer de novo a sensibilidade que você tinha antes. Eu vou trazer de novo a sensibilidade. Amandarabarasi kamancho hevia. Enquanto você ora, Ele te enche. Ainda existe na Vila Kennedy um grupo de gente que ora para o Espírito Santo encher. Ainda existe alguém aqui que tem sede de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. 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 É para hoje, é para agora. É calai, dominasse, anda. Você que precisa ser renovado, seja tocado por Deus agora. Você que precisa ser renovada, seja tocada por Deus agora. Você que há muito tempo já não fala mais em línguas estranhas, seja tocado por Deus agora. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus. Sinta o Espírito Santo te envolver nesta noite. Ele quer encher a tua vida, Ele quer encher você. Talvez você entrou aqui nessa noite e esteja se sentindo deslocado de tudo que está acontecendo aqui. Abraão, já vi gente chorar, mas eu não estou entendendo o que é isso. Abraão, já vi gente levantar a mão, mas eu não entendo o que é isso.
Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar por você, porque Deus te trouxe aqui para particular contigo, jovem. Você não pode sair daqui do jeito que você entrou. O Espírito Santo está te chamando. Você que quer ter um encontro com o Espírito Santo hoje, saia do seu lugar e venha aqui. Aleluia! Peça licença e venha aqui. Peça licença para essa pessoa, saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar por você. Você que entrou aqui precisa ser tocado pelo Espírito. Precisa voltar a ter a intimidade que um dia teve e que por algum motivo você já não tem mais. Vem, Jesus está te chamando. Há um convite de Deus sendo liberado para a sua vida aqui nessa noite. Não endureça o seu coração, venha, Jesus está te chamando. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Kamandarabara-shuri keminarabia. Oh, gente, eu sinto Deus aqui dentro. Eu sinto a presença de Deus aqui dentro. Se prepare. Se você não é batizado no Espírito Santo, já pode começar a abrir a boca, porque enquanto você abre a sua boca, eu vim de Deus liberar uma palavra para alguém. Ele vai te encher, Ele vai te encher, Ele vai te encher, Ele vai te encher. Seja tocado por Deus agora. Sinta o Espírito Santo envolver você neste momento, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que o fogo do Espírito venha queimar a sua vida, incendiar a sua alma. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, existem vidas no Teu altar nesta noite, Senhor, que precisam do toque do Teu Espírito Santo, e eu te peço que na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus Cristo Nazareno, o Senhor comece a tocar nas vidas que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o fogo do Teu Espírito Santo, Senhor, venha queimar e arder nesses corações, a fim de que o Teu nome seja glorificado, e de que nessa noite nós saiamos daqui impactados pela Tua glória, revestidos do Teu poder, prontos para viver uma nova vida contigo, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Deus proveu o fogo